E eu acho que ontem vocês viram o que é um árbitro ruim. O que é um árbitro sem critério nenhum. O lance da expulsão do La Plata, que na verdade é o segundo amarelo, e esse é um detalhe que precisa ser melhor avaliado, cara. 50, del área. 50, lo amonestar e expulsar. Atrás. Olha, eu vou te dizer, a arbitragem ontem do Andrés Rojas no Maracanã é um negócio estranho. Você não conseguir colocar o clubismo de lado para falar desse cidadão aqui, que na minha opinião faz parte de uma operação mega organizada para jogar um argentino na final da Libertadores. Tá vendo isso aqui? É o quarto árbitro conversando com o técnico do Estudiante, que agradece a ele pelo conselho. Sabe que conselho foi esse? No túnel, porque segundo eles, o quarto árbitro disse para o técnico do Estudiantes, sugeriu de substituir o número 4, Román Gomes. Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o banco do Estudiantes falando que ele já tem cartão. Conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. A informação é que a gente até divulgou hoje mais cedo no site da ESPN, é que o Flamengo ele vai à Conmebol para tentar anular a expulsão do Plata. Porque a informação que eu apurei nos bastidores, falando com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, é que eles estão muito irritados com a situação, sabe? Eles se sentem prejudicados. Então o Flamengo ele vai à Conmebol, vai tentar reverter essa expulsão, porque eles sabem que foram prejudicados, e vão apresentar outros pontos que a gente está conversando aqui no programa, de influência externa ali do quarto árbitro, outros pontos específicos na partida, como também o suposto pênalti no Samuel Lino. Então o Flamengo está consternado e vai à Conmebol para tentar reverter essa situação. A gente não sabe se vai mudar, mas o Flamengo ele tem muita força nos bastidores, a gente sabe disso, e é evidente que alguma coisa vai surgir daí. Pode ser que outras situações, a arbitragem mude, etc., mas vai ter uma medida contra a Conmebol. Eu acho que cartão amarelo não pode ser revisado pelo VAR. Só cartão vermelho, só expulsão direta. Porém, lance de pênalti, ou possível pênalti, pode revisar o lance. Eu não entendi o porquê que o VAR não chamou pra revisar. No terceiro replay ficou claro que o Plata ainda estava dentro da área. E poderia ser um lance revisável. Tirando esse fato que o VAR deveria chamar, o juiz tá lá pra exercer o trabalho dele. Ele tava de frente pro lance. Da onde ele tirou esse amarelo? Da onde ele tirou que o Plata fez a falta? Sendo que ele tomou um chute por baixo. Ficou claro que essa expulsão é uma das maiores lambanças que a gente viu nos últimos anos da Libertadores. O Flamengo tem que fazer isso. De ir atrás, de tirar até essa expulsão. Isso já aconteceu em 2018 com o Dedé, quando ele jogava pelo Cruzeiro, que ele recebe um cartão vermelho injusto, o Cruzeiro busca os direitos dele e vai lá a Conmebol e tira o vermelho dele, e ele acaba não sendo suspenso pro próximo jogo. Eu acho que o Plata seria um jogador importantíssimo pra jogar fora de casa. O Pedro não é titular absoluto do Flamengo, principalmente em jogos que o Flamengo vai buscar uma transição. Esse jogo seria lá na Argentina contra o Estudiantes. E o Flamengo sai prejudicado, sem poder ter ele nem no banco. Não tem o que discutir. O lance tá ali, é um erro crasso que o juiz fez, e o Andrés Rojas não pode mais apitar na Libertadores. Não é um erro comum. É um erro, assim, inacreditável. Não esperamos uma quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo. Isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chances para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Tem informação de que o quarto árbitro havia informado ao treinador argentino que para que ele fizesse uma substituição, porque o jogador dele corria risco de ser expulso pelas entradas que estava fazendo, e que os jogadores do Flamengo teriam até mesmo cobrado, né, sobre isso. Então eu queria saber se de fato vocês tiveram acesso a essa informação, e questionado aqui, ele disse que foi apenas uma confusão entre quem teria de fato levado o cartão amarelo. Eles acharam que era o camisa 11, mas na verdade havia sido o camisa 4. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre esse fato especificamente. Eu não escutei, sinceramente. O que aconteceu, não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Eles que têm que explicar. Gostaria muito que saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso está na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre.
E eu acho que ontem vocês viram o que é um árbitro ruim. O que é um árbitro sem critério nenhum. Bastava assistir ao primeiro tempo do jogo do Flamengo ontem, que você já olhava... Eu pensei assim, vendo o primeiro tempo, tá? Impossível o Estudiantes terminar com os jogadores. Tava picotando o jogo. Tinha uns caras lá que já falaram assim, esses caras não vão terminar o jogo. E terminaram o jogo. E o que foi expulso foi o Gonzalo Plata. Então, péssima arbitragem. O lance da expulsão do La Plata, que na verdade é o segundo amarelo, e esse é um detalhe que precisa ser melhor avaliado, cara. Aí, cara, não tem como aceitar. O VAR analisa hoje, ou seja, vermelho direto, se a bola entrou ou não, impedimento, tal, enfim, aquelas situações. Eu falei aqui, pô, mas aí o técnico, ele num desafio, ele pode desafiar qualquer coisa. Se não for escanteio, um segundo amarelo. Porque, porra, cara, é um lance que é um possível pênalti pro Flamengo, total, que se transforma numa expulsão, cara. O Plata é um absurdo. Teve um pênalti do Facundo Rodrigues que chutou o pé do Plata, mas antes ele toca a mão na bola, abre o braço claramente, desvia a trajetória da bola. O gol também, me parece que a bola bateu no braço, uns acham que bateu aqui no ombro, mas enfim, também polêmico o lance do gol do Carrilho, né? A bola desviando até no Léo Pereira antes de entrar. Mas tudo isso não apaga o Flamengo fazer 1-0 com 15 segundos, 2-0 com 8 minutos. O time adversário que veio ao Rio de Janeiro se defender se viu na obrigação de mudar sua estratégia, estava meio baratinado em campo. E aí o Pedro tem uma bola num passe ótimo do Arrascaeta, dribla o zagueiro, tá ele e o Muslera, o gol todo aberto à esquerda do goleiro, ele chuta no canto do goleiro, de forma displicente, inaceitável para o jogador da categoria dele. E depois o Sr. Plata entra cara a cara também com o goleiro, pelo ângulo invertido da transmissão, vocês percebem claramente que dava para chutar cruzado. Poderia até perder o gol, ele tenta uma cavada. Ele fez de cavada na Copa do Brasil, amigo. Não era ali a melhor jogada, é porque tenta o mais bonito. Isso é preciosismo. Não cabe. Não cabe. As duas coisas têm que ser destacadas. A arbitragem e o Flamengo desperdiçando chances de liquidar o adversário. 3, 4-0, acabou. Não tem juiz que vai operar um time que está ganhando de 4-0. Vai fazer o quê? Expulsar 5 jogadores? Marcar 18 pênaltis? Não vai, não tem como. Não tem como. Não tem como. Agora, quem joga Libertadores e quer ganhar, ou então não joga o torneio, tem que saber que esse torneio, historicamente, é sujeito a arbitragens como a de ontem. Isso não é um fato novo. O Flamengo tem que ser menos ingênuo. Você vai para um jogo desse, você sabe... Meteram a mão no Flamengo. O Flamengo foi garfado. O gol foi irregular que tomaram. Que a bola pega na mão, faz um passe. Eles dão um passe lá, depois da expulsão do Plata. 2 pênaltis também não deram. Quer dizer, eles estavam com a má vontade com o Flamengo e o Flamengo sobrou. O Flamengo também brincou, podia ter feito uns 4 no primeiro tempo, né? Podia ter feito uns 4 gols no primeiro tempo. Aí depois abriu mão, a arbitragem tomou conta e tem que tomar cuidado. Tem que fazer o requerimento mesmo e não deixar mais esse cara pitar jogo do Flamengo. Conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada, e ela divulgou, inclusive, o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador então pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro. Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem. E o erro o árbitro vai pra geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, porque ele já ficou um tempão afastado. Mas eu tô dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já tá ali falando para tirar um jogador, porque já tá sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro.
Tem que ficar esperto aí o Flamengo agora... ir pra cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante pro Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. Sigue. Sigue entrada. Sigue adelante, por favor, que es esta afuera del área. 50, lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Estoy viéndole al revés. Ay, no puede entrar. Sí. Juega balón el 50. Permiso. Sí, fuera del área. Sigue adelante. Sí, fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya nada. Sí, vamos. Olha, eu vou te dizer, a arbitragem ontem do Andrés Rojas no Maracanã é um negócio estranho. Estranho. Eu só posso ir até aqui. Eu não tenho nenhum outro elemento adicional. Mas eu vejo um desempenho como aquele e falo, não é possível. A expulsão do Plata não é possível, não faz o menor sentido. Inclusive a Conmebol reconheceu hoje que foi um erro. E eu acho que é um erro de protocolo. O protocolo só autoriza checagens em lances de cartão vermelho direto. Quando eu acho que os lances de segundo amarelo também deveriam ser checados pelo VAR, porque eles produzem a mesma consequência, a retirada do jogador de campo. Enfim, um erro inacreditável, o cara é chutado e é expulso. A história do Roman Gomes, do suposto aviso do quarto árbitro, olha, o cara tá baixando o porrete, cuidado aí. E realmente, o Roman Gomes estava com imunidade para bater. Meteu uma porrada do jogo. E o Flamengo é muito prejudicado por essa arbitragem. E aí o jogo entra num modo aleatório, o Flamengo com um a menos, o Flamengo já tinha caído um pouco na pilha do Estudiantes do segundo tempo, tomou o gol na bola parada. Do único jeito que o Estudiantes poderia ter feito o gol ontem. Numa situação mais caótica do jogo, Flamengo com um a menos e um levantamento para dentro da área. Então o resultado é muito frustrante. Agora, tem uma outra questão também. O Flamengo tem uma dificuldade em alguns jogos de converter as muitas oportunidades que cria. Ontem era o primeiro tempo para 3-4. Não fez e acabou sofrendo no segundo tempo. Ainda teve um toque de mão escandaloso no lance do zagueiro do Estudiante. Ou seja, era para ser pênalti duplo para o Flamengo. Porque foi pênalti no Plata, não foi o Plata que chutou o zagueiro, foi o zagueiro que chutou o Plata, e o zagueiro ainda dá um toque descarado de mão no lance. Ou seja, a arbitragem assaltou o Flamengo. O lance do gol do Estudiante, onde a bola, antes de sobrar para o atacante do Estudiante, bate na mão, completamente com o braço aberto, o atacante do Estudiante. O Flamengo foi roubado. A Conmebol cometeu um escândalo no Maracanã. Vocês estão careca de saber, igual o seu Alves aqui, que quando se trata de secar um rival, eu sou especialista. E quando se trata desse maligno aqui, a secada é dobrada. Agora, se você não conseguir colocar o clubismo de lado para falar desse cidadão aqui, que na minha opinião faz parte de uma operação mega organizada para jogar um argentino na final da Libertadores 2025. Olha aqui, se você não consegue jogar o clubinho de lado para falar desse cidadão aqui, eu não sei onde é que a gente vai parar. Meu irmão, mal intencionado de ponta a ponta, no lance fatídico dessa partida lá do surfista plateado, se você voltar um pouquinho, você vai ver que primeiro a bola toca na mão do jogador dos Estudiantes. Tocou na mão dele, já era um penal ali. E depois o surfista plateado, muito mais rápido, se antecipa, toca a bola primeiro e depois toma uma bica na parte de baixo do pé. Ele sofreu a falta. E os caras nem pensaram duas vezes, já que o cartão já amarelo e já expulsa, meu irmão. Vão prejudicar esse maligno aí. Filho. É loucura, meu irmão. É loucura. O que aconteceu dentro do Maracanã foi uma operação. Operaram, entendeu? A sangue frio, a carreta, a assombração. Foi isso que aconteceu. E ó, vou te falar. Vocês se preparem, porque lá, naquele clima hostil lá, vai ser 10 vezes pior. Meu irmão, onde é que a gente vai parar com essa arbitragem? Não é possível mesmo. Se você não conseguiu enxergar essa maldade aqui, eu não sei onde é que a gente vai parar. Tá vendo? Isso aqui é o quarto árbitro conversando com o técnico
do Estudiante que agradece a ele pelo conselho. Sabe que conselho foi esse? Substitua o seu jogador, porque senão ele será expulso. Esse foi o conselho do quarto árbitro para o técnico do Estudiante, que foi escutado pelo Vinha. Ninguém ia inventar isso do nada, né? Pelo amor de Deus. E aí ele ainda agradece. O que vocês acham disso? Foi armação ou não? Para mim, não resta dúvida. O jogador tá pé da vida, tá puto. Rapidinho, chega aqui. Qual é a sensação hoje aqui, Gabriel? Então, boa noite aí aos espectadores aí, aos ouvintes da Jovem Pan. Eu vou te dizer, o árbitro, infelizmente ele interferiu no resultado do jogo, porque ele... Roubou o Flamengo? Uma expulsão injusta do Plata, um jogo de Libertadores, não tem que expulsar no lance daquele. E outra, o Flamengo tem a oportunidade de matar o jogo, nunca consegue matar o jogo. Vamos botar a bola na rede, porra. É Libertadores da América. Então valeu, Gabriel. Essa é a sensação aqui do torcedor, essa é a leitura. O Flamengo tá com essa pegada há muito tempo. Muito volume, muita chance, tem que liquidar os confrontos. E agora o Flamengo é muito melhor que o Estudiantes, é muito melhor que o Estudiantes, mas como era muito melhor que o Atlético Mineiro, e deu sopa pro azar. Chegou lá em Minas Gerais, ganhou só de 1-0, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Isso vai acontecer? Pode acontecer? Eu espero que não aconteça. Mas eu acho que o Flamengo hoje, ele negociou com risco, com azar durante muito tempo. Teria de ter feito obrigatoriamente o terceiro gol, independentemente, viu, Pilhado, desse problema envolvendo a arbitragem que foi fatal e muito contundente na partida de hoje, viu, meu caro Pilhado? Eu concordo com você nessa questão do lance específico do Plata, né? É um erro claro de arbitragem, o Plata coloca o pé ali para tentar dividir a bola, né? E o jogador do Estudiantes chuta o pé dele. Em nenhum momento o Plata faz a menção de solar a chuteira do jogador do Estudiantes. Como era o segundo amarelo, não tinha a possibilidade de uma chamada para revisão, né? Se fosse um vermelho direto, obviamente seria revisado o lance. E isso condiciona os momentos finais do jogo, porque para recompor ali uma linha defensiva, o Felipe coloca o Danilo no jogo, desfaz meio ataque, mas para defender a área nos minutos finais, porque o Eduardo Domingues encheu a área de centroavantes, colocou o Alário, que é um atacante bastante experiente, já até foi campeão de Libertadores pelo River, tinha o Carrillo, enfim, outros jogadores na área, e aí consegue, em um cruzamento, uma finalização que desvia no Léo Pereira e acaba terminando no gol. Então, sim, a expulsão condicionou o fim do jogo e, com isso, o resultado também. Mas, mesmo assim, eu continuo achando o Flamengo muito favorito para avançar, pelo futebol jogado, primeiro tempo principalmente, um primeiro tempo espetacular do Flamengo, domínio, imposição, criação de jogadas, com 15 segundos abriu o placar, segundo gol mais rápido dessa Libertadores, ficando atrás apenas do gol que o Arthur marcou em Botafogo e LDU, que foi com 14 segundos, esse do Flamengo com 15. Então, mesmo com esse gosto amargo que o torcedor do Flamengo sai por conta da reta final do jogo, a expulsão, o gol sofrido, eu acho que tem muito mais motivos para ter perspectivas positivas para o jogo de volta, pela força do Flamengo e a ausência de força do Estudiantes, do que imaginar, projetar que o Estudiantes tenha força para virar. Pode acontecer, é futebol, um gol apenas de diferença, mas eu acho que a superioridade que o Flamengo tem e a forma que joga, de se impor dentro, fora, em qualquer terreno, de novo pode ser um fator determinante para o time do Felipe Luiz avançar de fase. Analiso bem o que é que se passou ali dentro. Um penalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da segunda volta, da segunda mão. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipa que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipa. Há um jogador do Estudiantes que faz uma falta feíssima sobre o Arrascaeta na primeira parte e o árbitro nem amarelo lhe dá, e era o segundo amarelo. A nós transforma um penalti, como eu já disse, na expulsão de um jogador nosso. Acho que é escandaloso, é vergonhoso, na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir e é importante alguém vir aqui falar. Apetecia-me dizer outras coisas, mas vou ficar pelo escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro, tá? Obrigado. Vou ganhar uma informação. Na saída para o intervalo, os jogadores do Flamengo foram em cima do juiz cobrar no vestiário, ali a caminho do vestiário, no túnel, porque, segundo eles, o quarto árbitro disse
para o técnico do Estudiantes sugeriu de substituir o número 4, Roman Gomes, porque ele estava dando chegadas muito fortes e poderia ser expulso. Então os jogadores do Flamengo ficaram bem revoltados com isso, o Vinha especialmente, e foram para cima do árbitro para cobrar esse tipo de atitude, segundo eles, o que aconteceu. Que isso, rapaz? Bom, se isso aconteceu realmente, é uma loucura, hein? O John Ospina... Que é isso? Olhar pro técnico e dizer, ô Domingues, troca aí, hein? Troca ali o Gomes, porque não dá, tá batendo muito. Ele pode até perceber isso, mas verbalizar isso pro técnico? Eu nunca vi algo parecido. Então, se realmente aconteceu, é algo que a arbitragem, a comissão de arbitragem realmente tem que investigar, porque não é papel do quarto árbitro jamais, e nós todos sabemos disso, que não é papel do quarto árbitro fazer isso. Olha lá, a conversa é longa. Aponta pro campo, aponta pro banco. É estranho, hein? No mínimo estranho. Nossos editores foram buscar, então, o que pode ser o momento do quarto árbitro dizendo para substituir um jogador. E isso, exatamente, foi o que disse o Bruno Henrique, o Vinha, jogadores do Flamengo, falando desse comportamento. E o Vinha disse, eu ouvi, eu falo espanhol, eu ouvi perfeitamente e outros ouviram também. Mais uma vez o lance para você, o Arrascaeta entrando, uma das queixas dos rubro-negros, e depois a gente vai ver, ó, vai entrar na câmera do meio ali. Entre câmera Eduardo Domingues e câmera tática, a gente vai ver de novo. O quarto árbitro chega e tem uma conversa relativamente longa com o Eduardo Domingues. É, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Teria sugerido, né, uma substituição para o Estudiantes por esse atleta estar batendo muito. Então, ele teria sugerido, né, o quarto árbitro teria sugerido essa substituição. Vocês viram isso mesmo? O lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. E teve outros lances com ele também, onde o juiz não amarelou. Então, a gente viu que hoje o critério do Flamengo não tinha, pro Estudiante tinha. Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso, mas tá de boa. Cara, a gente fica feliz pela vitória, né? Mas ao mesmo tempo triste, que a gente sabia que podia fazer um resultado melhor dentro de casa. É difícil falar da arbitragem, né? Que a gente tem que ter cuidado no que fala, mas na minha opinião ficou devendo um pouco, né? Cabe a mim estar falando, tentar descansar agora, que no jogo de volta a gente tem um jogo muito difícil, mas a gente tem capacidade de buscar essa classificação. Mas a arbitragem à parte, você acha que o volume de jogo mesmo apresentado pelo Flamengo no segundo tempo ficou muito aquém, muito abaixo daquilo que fez no primeiro, especialmente naqueles primeiros 10, 15 minutos? Cara, a gente fez um primeiro tempo muito bom, né? A gente conseguiu o que a gente estava em mente, né? Claro, a gente teve um segundo tempo abaixo, mas acho que teve muitos erros da arbitragem, que isso prejudicou o nosso time. Mas, como eu já falei, cabe a mim estar falando disso, procurar esquecer e buscar dar o nosso melhor no próximo jogo. Talvez o que caiba a discussão é o lance do gol do Estudiantes, né, que a bola ainda pega na mão do jogador, fui ver o lance agora. Mas hoje essa regra da mão então é mais complicada ainda de entender. Então... Com certeza hoje a gente viu uma má vontade em vários lances que ele poderia ter punido com o cartão a equipe deles, e nos momentos de dúvida, ele nem teve essa dúvida em relação a gente, ele aplicou o cartão, aplicava as faltas, então acredito que foi uma arbitragem bem abaixo do que a gente está acostumado para a Libertadores. Sei que essa é uma daquelas noites espetaculares, é uma vitória, é uma vantagem, mas pelo segundo tempo, o gol sofrido, a expulsão do Plata, parecia a irritação de vocês com a maneira que o árbitro conduziu o jogo. Como é que você espera o jogo de volta?
primeiro parabenizar aí a nosso time, fez um grande jogo. Primeiro tempo tivemos a chance de ampliar aí o marcador, mas não conseguimos. Segundo tempo aí eles recuaram um pouco, acho que começaram com linha de 5, aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco que ver aí no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles, ele começou a empujar o time deles e infelizmente tomamos o gol, mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado como ir para lá e ganhar. E no lance do lateral direito estava com amarelo, um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. E teve outros lances com ele também, onde o juiz não amarelou. Então a gente viu que hoje o critério para o Flamengo não tinha, para o Estudiante tinha. Então acho que enaltecer nosso time, fizemos um bom jogo. E como o Felipe falou ali, nós vamos lá para poder jogar como Flamengo e para poder sair lá classificado.